Olá, eu sou a Lumina Pirilampos, sou autora e ilustradora de livros, também sou artista visual e arte educadora. Esse vídeo eu fiz para gravar e compartilhar com vocês um pouquinho dos meus processos de criação de livros artesanais. Então aqui eu trago um pouquinho do meu passo a passo, criando esses livros que são exemplares únicos, que passam todo por um processo manual. Então, e aqui eu vou contar um pouquinho do que eu uso de materiais, como eu organizo as minhas ferramentas, como eu organizo a minha mente, as minhas criações para poder criar essas histórias que são ilustradas, que também são escritas. A gente vai viver um pouquinho do processo de criação de imagens e de textos com palavras e organizar tudo isso nessa estrutura física que é o livro. Para além de ser também um vídeo, uma aula que resulta, né, num produto, num processo físico, esse aqui também é uma forma de exercitar a nossa imaginação e tentar encontrar um pouquinho de poesia em tudo que nos cerca. Então, eu espero que esse vídeo, ele de certa forma te instigue a querer procurar essa poesia nas coisas ao seu redor e que te faça ter um pouquinho de curiosidade de viver esses processos manuais e artesanais. Bem, para começar então, a gente vai fazer um livro, que é um livro que eu carinhosamente chamo de livro presente. É um livro muito simples, por isso ele também foi escolhido para a gente poder fazer nessa videoaula, que é um livro que é feito a partir de dobra, ele não possui cola nem costura, ele é ligado somente por uma fita, que é a fita de cetim, por isso eu também chamo ele de livro presente, porque ele vem como um embrulho. A ideia é que a gente faça um livro que seja gostoso de ver, que seja gostoso de ler, que seja bonito de publicar. Publicar nada mais é do que tornar público o que a gente fez para alguém. Então, criar um livro também é apresentar e colocar na mão de outras pessoas um pouquinho das nossas histórias. Bem, então, para a gente começar a conhecer esse formato de livro, a gente começa aqui, desdobrando. Aí ele é composto por uma capa, e aí a capa também aqui atrás. E dentro, a estrutura dele é dividida da seguinte forma. Quando a gente abre o livro, que normalmente a gente está acostumado a ver, que possui costuras ou ele é ligado aqui dessa forma para manter tudo junto, ele é separado. Então, a gente pode ter aqui uma estrutura que é móvel. Ela é transportável dentro do próprio espaço do livro. E aí aqui. Fechou. O livro, como ele é dividido dessa forma, dentro de cada espaço dele, dentro de cada dobrinha, a gente possui um título. Lembrando que o título, né, o texto, ele também pode ser uma imagem, ele não precisa ser só uma palavra escrita. E dentro a gente vai ter uma imagem, uma ilustração e um texto. Durante o nosso fazer, a gente vai poder optar se a gente vai querer texto, se a gente vai querer só imagem. Isso fica a critério da pessoa que estiver produzindo o seu próprio. Então, cada estruturinha dessa, ligada uma à outra, forma essa estrutura que a gente chama de livro. E aí, essa é uma estrutura de livro que eu acho muito simples, é uma estrutura de livro que eu acho acessível de se fazer e assim todo mundo pode fazer e publicar suas histórias. Bem, então agora a gente vai começar a estruturar o nosso livro de fato. A gente precisa encontrar o meio de todas as folhas. Eu vou optar por fazer então num A3 e a ideia é que a gente então marque todas as folhas no mesmo lugar. Então, como a minha folha ela tem 42 centímetros, o meio dela é em 21 centímetros. Então, eu vou usar para isso um lápis que eu possa apagar e a régua. É legal que a gente faça as marcações de um jeito que a gente consiga apagar depois para que elas não fiquem aparecendo quando o livro estiver prontinho. Então, eu vou marcar aqui os centímetros de cada uma. Essa marcação vai servir para a gente depois dobrar, onde a gente vai fazer a nossa dobra. Nesse primeiro momento em que a gente estiver construindo as páginas do livro, eu não vou dobrar essa folha. Porque se a gente já dobra, a gente fica com uma marcação antes de conseguir visualizar a organização do livro por completo. Então, aqui o livro já está marcadinho, o meio dele. E aí ele vai ficar depois como nesses aqui. Esses aqui, que são menorzinhos, eles não estavam marcados, eu tinha feito só o processo de dobra no meio. Também é uma opção que a gente dobre, né, a folha, encontre
as pontinhas ao invés de marcar. Mas como eu não quero dobrar antes de começar, eu vou fazer esse processo com um lápis. Então, eu marquei uma. Em todas eu vou marcando também esse processo, esse lugar. Aí aqui, essa aqui é a última folha, eu tô marcando a capa. A capa a gente tem que pensar em um espaço que é diferente, porque ela não é só o processo de dobra, né, de encontrar esse meio. A gente tem que considerar que no livro, quando a gente coloca uma folha atrás da outra, uma folha em cima da outra, a gente cria uma outra dimensão, né, que é a dimensão do volume. Então, eu passo a ter aqui também esse espacinho. E esse espacinho, ele precisa ser considerado na capa, justamente para quê? Quando a gente dobre a capa, quando a gente abrace, né, quando a gente vestir essa pele que vai manter tudo unido, esse espaço, ele não falte. E aí, o que pode acontecer é, se a gente não pensa nesse espaço, pode ser que a capa, ela fique aparecendo, o miolo fique para fora da capa. E a gente não quer isso. A gente quer que a capa, ela revista tudo. Eu não quero nesse livro, né? Aqui, nesse meio, que é o meio da capa, que é o meio de todos os miolos também, eu vou deixar um espacinho que é a mais. Então, eu vou considerar alguns milímetros. Eu vou colocar 2 milímetros para o lado de lá e 2 para cá. Esse espacinho que eu tô considerando aqui, quando a gente fechar o livro, é o que a gente chama de lombada. A lombada é onde mora as dobras do livro, né? É o que sustenta as dobras do livro, que é a nossa espinha dorsal. Agora a gente vai fazer uma parte que eu acho bastante gostosa de fazer. Eu acho que imprime também uma característica muito única no que a gente vai produzir. A gente tem que pensar que a gente tem o miolo, tem a capa, e agora a gente vai começar a se dedicar um pouquinho ao processo de criação das ilustrações e também de alguns outros detalhes que a gente possa vir a compor esse livro. Então, o livro a gente vai organizar com algumas técnicas. A maior delas que a gente vai usar, né, a que mais vai aparecer, é a técnica de recorte e colagem. A gente vai criar as ilustrações através de criação de peças soltas. Para isso, para a gente criar esses recortes e colagens, é legal que a gente tenha alguma diversidade de papéis. Essa diversidade de papéis a gente pode usar desde papéis coloridos que a gente encontra em bazar ou folhas antigas. A gente também pode fazer recortes através de revistas, encontrar cores sólidas, padrões, texturas, estampas que gerem uma diversidade de cores e que também gerem uma diversidade narrativa para a gente que possa ficar bonito e que seja gostoso de ver, que seja gostoso de ler. Eu também gosto muito de fazer um processo que é mais artesanal, eu acho isso uma característica bastante legal, que é fazer o processo de criar as próprias estampas. Como a gente faz isso? A gente usa tinta, a tinta pode ser a que você tiver, eu vou usar acrílica, que é uma que eu uso bastante, essa é uma acrílica fosca. Eu acabei usando aqui uma série de cores, né, que eu uso normalmente, eu gosto dessas cores, elas geram misturas, e também eu vou mesclar essas cores com algumas outras que são coloridas de outros papéis. Então, no final a gente vai ter uma variedade que é de revista, que são coisas mais gráficas, cores sólidas e cores que são estampadas e que tem borrões, tem manchinhas, e isso tudo gera outras informações que são interessantes para o nosso processo. Para a gente começar a pensar, eu separei aqui alguns papéis para fazer essa pintura. A ideia é que a gente preencha esses papéis de forma aleatória, às vezes também que a gente gere alguma intenção. Então, eu vou criar aqui, nesses papéis, algumas estampas que tenham borrões, que tenham riscos e que também tenham contrastes e outras que se liguem por cores que são mais próximas. Então, em algumas eu vou usar azul com amarelo, e aí eu vou tentando preencher com as cores. A ideia é que a gente possa mesmo criar algo que seja bastante diverso. E aí eu vou usar um pincel e as cores. Então eu começo pegando as cores de forma aleatória e vou preenchendo.
Agora que a gente tem o material em mão, as nossas folhas, os nossos papéis, as nossas texturas, é hora da gente começar a pensar nas ilustrações que a gente vai ter. A gente vai fazer então o processo de criação de ilustração usando recorte e colagem. E aí, para criar esse livro, a gente vai fazer um processo que não é tão comum na criação de livros, mas que também acontece e geram conteúdos que são bastante engraçados, inusitados e podem ser bastante divertidos para a gente aqui. A ideia é que a gente crie as ilustrações primeiro que o texto escrito. Então, o processo de escrita vai partir das imagens. É muito comum que a gente veja que o processo de imagens aconteça depois da escrita. E aqui, como a gente está falando de um livro ilustrado, eu queria trazer um pouquinho dessa parte que a comunicação visual é fundamental, ela é estruturante nesse tipo de livro. Então, a gente tem que pensar que num livro ilustrado, a imagem, ela não é uma tradução da parte escrita. A imagem, ela é mais como um diálogo, é uma parceria com o texto escrito. Então, por isso a gente fala que o livro ilustrado, ele é esse objeto que é bastante dinâmico e ele não é algo redundante dentro dele, né? Ele não traz algo que seja redundante. Uma coisa completa a outra, uma coisa dialoga e traz uma interpretação sobre a outra, tanto sobre o objeto, o design, a diagramação, tudo conta, tudo é elemento narrativo, não só a escrita. A gente vai brincar com imagens inusitadas que vêm à nossa mente a partir de uma técnica chamada binômio fantástico. Eu conheci essa técnica lendo um livro que se chama Gramática da Fantasia e foi escrito por um cara chamado Gianni Rodari e basicamente se trata de unir dois conceitos que não têm uma lógica aparente entre si para criar ideias e hipóteses. E assim, a partir dessas ideias e hipóteses, a gente vai construindo narrativas, a gente vai construindo histórias. Para a gente começar, então, a gente vai fazer duas listas. Essas duas listas elas vão ser bem importantes e é legal que a gente anote o que a gente vai escrever. Então, essa lista que a gente vai colocar de palavras, que são o binômio, então são os dois nomes, né? Então, é uma lista, são duas listas. A lista de coisas que a gente vai colocar animadas, e aqui eu defini uma lista de coisas que possuem vida ou se movem, e uma lista de coisas inanimadas, que não possuem vidas ou são estáticas. E aí, essas listas, essas duas coisas, eu tentei colocar como uma oposição. Então, uma lista é oposta à outra, e a gente pode fazer lista de qualquer coisa, na verdade, mas é legal que a gente tenha duas sempre, que a gente separe. Então, na lista de coisas animadas, eu coloquei, né, as coisas animadas que possuem vida ou se movem, eu coloquei flor, gente, pássaro, inseto e estrela cadente. Eu coloquei 5 coisas, porque eu quero criar 5 histórias. Então, a quantidade de palavras que você colocar é a quantidade de histórias que você vai criar. E na lista de coisas inanimadas, eu coloquei, né, as coisas que não possuem vida ou são estáticas, eu coloquei o rádio, a casa, o regador, o fósforo e a máquina de tirar fotos. E aí, a ideia é que a gente crie agora as nossas ilustrações com base nisso. Então, o que a gente vai fazer agora é criar para cada palavra, o rádio, a casa, a flor, a gente, o pássaro, a gente cria uma pecinha solta de ilustração. Então, aqui eu vou começar fazendo as coisas animadas, então eu vou ilustrar, eu vou criar uma peça de recorte e colagem de uma flor, uma gente, um pássaro, um inseto, uma estrela cadente. E do outro lado, o rádio, a casa, o regador, o fósforo e a máquina fotográfica. Para a gente começar então a fazer as nossas pecinhas, eu separei aqui alguns materiais que a gente vai usar. Eu vou usar o lápis, uma folha branca para eu conseguir desenhar algumas coisas e poder organizar os meus pensamentos, a tesoura e a cola. Eu tinha feito a minha lista, o primeiro elemento que tinha nela era uma flor, então eu vou tentar começar agora a construir essa pecinha de recorte e colagem, que é essa flor. A gente pode desenhar uma flor de inúmeras maneiras. É legal que se a gente não está habituado a desenhar, que a gente busque referências também. Então a gente pode buscar referências em livros de botânica, pode buscar referências na internet e mesmo outra referência que é muito usada, que eu acho que vale muito, é a nossa memória. É legal a gente pensar que, como a gente está fazendo algo artesanal, as coisas elas não precisam ter esse peso de serem perfeitas. A gente precisa lembrar também que na natureza, esse elemento que eu vou fazer, que é um elemento natural,
Ele nasce de diversas formas, ele não tem uma forma que é a mesma sempre. Então, eu acho que a gente pode agregar esse pensamento da imperfeição, né? Na verdade, que a gente considera imperfeito, que a gente pode agregar esse pensamento como um elemento narrativo também, um jeito de expressar o que a gente vai criar. Eu vou começar usando essa folha que eu criei. Ela já tem umas manchinhas que eu gostei bastante. E aí, só para eu tentar me organizar, eu vou tentar desenhar aqui alguns tipos de flores. E aí, a partir disso, eu vou tentar criar. Eu gosto muito de desenhar, pensar que as flores, elas têm pétalas diferentes. Então, esse é um tipo de flor que eu gosto de fazer. Aqui. Também tem aquela flor básica, que é a flor que a gente faz assim, com um miolo aparecendo. Mas tem outras flores também que a gente pode fazer usando outros formatos. Por que não uma flor de estrela, em formato de estrela? Ou uma folha que seja de pétalas como folhas. Esses são alguns formatos. Esse papel, ele só é pra gente mesmo se organizar e ver as possibilidades. E aí, como eu faço para criar as minhas flores? Agora que eu já tenho uma base, que eu já tenho um pensamento sobre o que eu quero com elas, eu vou começar a construir, mas eu não vou desenhar em cima da parte que é colorida. Eu vou tentar fazer atrás. Aqui tem um desenho de uma casinha já pronta e a gente vai sobrepor. Esse já era um papel que eu tinha usado antes. Então, eu vou tentar usar aqui esse espaço para criar. Então, eu vou começar a desenhar as minhas pétalas. E eu vou criar as pétalas de forma separada, de modo que depois eu possa recortá-las e organizá-las de outra maneira. Se vocês perceberem, o desenho ele não é igual um ao outro, ele é um desenho rápido e ele tem pontas, tem partes curvas, partes mais retinhas, e acho que isso que confere a qualidade do artesanal. Aí, feito isso, eu vou começar a recortar. Então, eu vou recortar as minhas folhinhas aqui. A gente vai ter uma florzinha já pronta aqui. E vou recortar o outro aqui. É legal que a gente cria essas pecinhas soltas, porque elas acabam virando... Elas acabam sendo passíveis dessa manipulação, né? Então, é legal a gente pensar que esse processo de criar essas ilustrações, ela também se torna algo palpável, né? Então, algo que eu imaginei dentro de mim passa a ter esse caráter de poder ser pego na mão. E acho que é bonito, de certa forma, a gente pensar isso também, que a gente pode tocar coisas que saem de dentro da gente. Agora que a gente já tem as nossas imagens prontas, as nossas ilustrações, nossas peças, é hora da gente começar a combinar o que a gente fez. A gente tinha, então, uma lista de coisas animadas, que eram vivas ou que se moviam, e de coisas inanimadas, que eram coisas estáticas ou coisas que não têm vida. Então, a partir do momento que a gente já tem tudo pronto, a gente coloca uma coisa de um lado e uma coisa do outro. A ideia é que a gente possa agora, então, nessa brincadeira de binômio fantástico, combinar duas coisas. Então, a gente vai pegar uma coisa daqui e uma coisa daqui para poder tentar encontrar algum vínculo, alguma coisa, alguma lógica entre elas. Lembrando que não precisa ser algo racional, pode ser algo muito simples. E aí a gente vai vendo o que surge a partir das combinações. Bom, então aqui eu vou tentar fazer algumas combinações. Essas combinações que eu vou fazer, elas também podem mudar, a gente pode tentar outros tipos. Aqui eu vou começar tentando combinar esse insetinho com os fósforos. E aí, o que a gente pode pensar é de mover, como elas são peças soltas, de tentar mover essas figuras pelo papel,
pela nossa página. Aqui eu escolhi nessa página que vai ser a minha dupla, né? Então a página aberta, eu escolhi que eu vou colocar as ilustrações desse meu lado direito. E aí, aqui, então, eu vou tentar brincar com essas pecinhas e ver que jogo elas me trazem. É legal nessa hora que a gente possa anotar as ideias que a gente está tendo. Então, a partir do momento que eu vou colocando as imagens, algumas coisas vão surgindo na minha cabeça. E a ideia é mesmo que a gente se surpreenda, que a gente se deixe, que a gente se disponibilize a sonhar com as imagens que vão nascendo. Então, eu vou usar um papel para ir anotando as minhas ideias. Eu vou usar um papel para anotar as minhas ideias do que vão surgindo. Ou, né, só brincando e de repente se alguma coisa que eu achei legal, eu posso ir marcando para não esquecer. Então, se eu coloco, por exemplo, os fósforos aqui embaixo e o inseto aqui em cima, eu posso imaginar que ele está sobrevoando um fogo. Aqui eu tenho os meus fósforos, então ele está sobrevoando uma área de fogo. E aí a gente precisa se perguntar nessa hora, por que raios um inseto sobrevoaria uma área de fogo? E aí, o que justifica essa história, né, as coisas que vão, as causas e consequências, o antes e o depois dessa ação, é o que vai fazer com que as histórias surjam. Então aqui ele está sobrevoando, mas se eu mudo, por exemplo, o fogo de lugar, eu posso tentar imaginar que o fogo está percorrendo o mesmo espaço que o inseto atrás dele, e aí as histórias vão mudando. Ou eu posso imaginar, por exemplo, de colocar o fogo, né? Pensando que a gente tem dois, o inseto tem duas asas, são tudo em pares, a gente pode tentar colocar também esse foguinho nas asas, e aí a gente teria um inseto que se incendeia. Essas são algumas possibilidades. Outra possibilidade também aqui é brincar com as antenas. E aí esse inseto ele pode ter antenas de fósforo. E a gente cria um personagem que já possui alguma história. Dessas todas, eu acho que a que eu mais gostei foi de pensar que o inseto tem asas que se incendeiam como se ele fosse um ser mágico. E aí, então, a gente anota de uma forma muito simples. E aí a gente usa um papel, eu vou marcar dessa forma, asas que incendeiam. A ideia é que essas imagens, essas possibilidades de transposição de uma peça entre a outra, ela crie mesmo essas imagens na nossa cabeça, essas imagens que não acontecem de todo na folha, mas que as ações vão acontecer na nossa imaginação. Então a ação vai acontecer na imaginação do leitor. A gente então pode pensar, né, que características tem o que a gente está fazendo. Então o fósforo, ele tem algumas ações, que é ele acende, ele risca, o meu inseto voa, o meu inseto bate as asas e aí por diante. Então, a partir dessas notações que a gente vai escrever um texto. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deixar isso aqui tomando um pouco de tempo e vou compor aqui na cena o meu inseto. E aí eu vou ter já uma ilustração pronta e aí eu vou criar um textinho para ele. Esse textinho ele também não precisa ser nada complexo, ele pode ser mesmo um pensamento que passou pela nossa cabeça, pode ser uma forma de contar alguma coisa como se fosse um segredo, como se fosse algo que a gente notou. Um jeito também de escrever alguma coisa sobre alguma imagem que se formou é a gente tentar trazer para o campo do real essa questão que é a imaginação. Então, como eu me sentiria, é pensar como eu me sentiria se de fato um inseto desse, que tem asas que se incendeiam, ele voasse na minha frente, e é pensar como eu me sentiria e tentar pensar o que se passaria na minha cabeça. Essa é um jeito de criar que também pode auxiliar a gente, além de tentar, né, e criando essa cadeia de palavras que se relacionam com o que a gente está fazendo. Então, quando eu imagino, né, o que eu falaria se eu visse, o que eu pensaria se eu visse um inseto desse, eu pensaria realmente que insetinho curioso esse que bate asas e
e se queima todinho? Ou será que ele se queima? São algumas coisas que vão surgindo. Então, essas ideias a gente pode ir anotando. E aí, é legal que a gente anote mesmo com a nossa letra. E aí, quando a gente faz esse movimento de escrever algo com a nossa letra num livro artesanal, a nossa letra ela também passa a ter um caráter de imagem. Então, a nossa caligrafia, ela também é uma forma de desenho. E isso vira uma característica gráfica dentro do que a gente está fazendo. Então, eu vou escrever aqui. Insetinho curioso, será que quando voa pega fogo? Agora que eu já tenho, então, essa página, que é essa página dupla pronta, eu posso começar a pensar que ela precisa também de um título aqui. Então, agora eu já posso dobrar essa página. E aí, aqui, a ideia é que a gente possa, então, já ter aqui a nossa primeira página. Então, quando a gente faz, ela já abre, ela já consegue ser um objeto de leitura. E aí eu preciso, então, de um título para ela, que esse título vai aqui. É como se fosse um título de um capítulo, e esse título ele precisa, de alguma forma, se conectar com o que está dentro, para que quando a pessoa pegue essa página, ela consiga já ter alguma surpresa para imaginar o que tem dentro. E é esse caminho entre o título, nesse processo de abertura, esse tempo entre o título e essa abertura, que vai fazer com que parte da narrativa aconteça. É nesse tempo, né, de dobra que a gente faz, que a gente desdobra, que as histórias também acontecem. Então, quando eu olho para a imagem que eu criei aqui, eu tento pensar em alguns elementos que possam virar esse título. Eu gosto, nesse caso, que o título ele não seja uma palavra ou uma frase. Eu vou usar uma imagem também, eu também vou construir. E aqui eu vou colocar um título, então, que vai ser só um pedacinho de uma chama, uma fagulha que vai sair como se fossem fagulhinhas saindo desse texto. Então, eu vou picotar um pedacinho de papel. Essas fagulhinhas, que vão ser as minhas fagulhas, vou usar algumas cores diferentes aqui. São cores que remetem ao que eu tenho no miolo. E aí, eu vou pegar esses recortinhos e vou colar cada um deles aqui na capa, criando quase como uma estrelinha. Então, eu criei a minha fagulhinha, só com retalhinhos de papel, aqui. E aí, esse é meu título para esse texto. Quando eu abro, eu tenho aqui, então. Insetinho curioso, será que quando voa pega fogo? Eu não tenho uma resposta. Eu espero que as respostas ou outras perguntas se formem conforme a pessoa vá lendo. Agora, então, a gente tem já o nosso miolo pronto, e agora é hora da gente, então, revestir essa que é o nosso esqueleto todo com a capa. E aí eu vou retomar, então, a capa que eu já tinha pronta, né, essa imagem aqui que já tá marcadinha, e aí eu vou usar essa dobra aqui, essas linhas para fazer a minha dobra, que vai demarcar o espaço da lombada. E aí, aqui eu vou ter o outro. Então, aqui, a gente já tem, então, esse espacinho aqui, criou um volume, que é onde esse voluminho aqui vai abrigar o nosso espaço das folhas que ficam uma em cima da outra. Aqui. E eis que temos aqui um livro presente.